Fala gurizada, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo da Bitcoinia do Jonas. Eu sou o Jonas. Esse é mais um vídeo do nosso projeto onde eu explico Bitcoin e criptomoedas para vocês. Dito isso, para entender Bitcoin e criptomoedas, a gente precisa entender a economia. Hoje eu vou trazer um vídeo econômico, o principal vídeo de economia, a principal coisa que tu tem que entender, que é por que o socialismo é impossível. A gente vai entender por que eu defendo a perspectiva da escola austríaca de economia e principalmente por que o socialismo não funciona. A gente já viu diversos países testado na prática a tentativa de uma implementação do socialismo e a gente percebe que quanto mais socialismo existe uma correlação e uma causalidade, quanto mais socialismo no país, menos desenvolvimento econômico. E é por isso que eu defendo a escola austríaca e o Bitcoin. Tá? Vamos lá. O primeiro argumento, o principal argumento para a refutação do socialismo vem de um economista austríaco chamado Ludwig von Mises, tá? Judeu, economista e um grande gênio, escreveu livros como Ação Humana, As Seis Lições, tá? Que são 6 palestras que ele deu na Argentina. E o principal argumento dele é que é impossível fazer o cálculo econômico no socialismo. O que é o cálculo econômico? O cálculo econômico é quando um agente econômico, seja ele estatal ou privado, tenta decidir o que é melhor para alocar um recurso escasso, tá? Basicamente, o cálculo econômico, a gente tenta comprar uma coisa, quando a gente vai tomar uma decisão, a gente tenta decidir o que é melhor. Vale mais a pena comprar tomate, uma banana ou uma casa? O que vale mais a pena fazer com o dinheiro que eu tenho, tá? Isso é o cálculo econômico. E o argumento do Mises, tá? É muito simples. Tu não consegue fazer o cálculo econômico numa economia socialista. Por quê? Porque na economia socialista o governo intervém na decisão. O que é o cálculo econômico? É uma decisão racional de preço, tá? A gente olha o preço de um produto e a gente vê, putz, esse abacaxi custa R$ 8, tá? Para um abacaxi custar R$ 8, ele tem que ser plantado. Para ele ser plantado, a gente tem que comprar semente, tá? Então tem o cara que comprou a semente, o cara que vendeu a semente, ele tem que ter lucro. E só assim vale a pena para ele vender a semente, tá? O cara que plantou a semente tem que ter lucro, tem que fazer sentido. Ele parar o que ele está fazendo, ele pode ficar coçando o saco ou plantar. O que é mais legal? Ficar coçando o saco. Ele pode plantar a semente, tá? Tem que valer a pena. Tem que nascer um abacaxi bom. Ele tem que tomar cuidado do abacaxi, ele tem que dedicar tempo, esforço, tá? E não, o valor do abacaxi não vem do trabalho, porque não importa a quantidade de tempo que ele dedicou. Se ele dedicou um dia, uma hora ou um ano para nascer o abacaxi. Não importa, ninguém tá nem aí para isso. O valor vem da subjetividade que o consumidor atribui à qualidade do abacaxi. Se a gente acha que o abacaxi vale R$ 8, a gente paga. Se a gente acha que não vale, a gente não paga, tá? Então vem do valor subjetivo. É uma coisa muito simples de entender, mas é um parênteses importante, tá? Então, tem que passar por todo esse processo do cara plantar o abacaxi, um cara pegar com um caminhão, levar para a fruteira, passar pela fruteira. A fruteira tem que dar lucro, tem que funcionar, sabe? Tem que pagar os custos do funcionário, tem que pagar os custos do governo, passar pro vendedor, o cara que fica na sinaleira ali vendendo, e só aí eu compro abacaxi, tá? Todas essas pessoas no processo têm que ter tido lucro e o preço é uma informação que diz tudo isso, tá? O abacaxi passou por todo esse processo até chegar a mim e com todas as pessoas tendo lucro, ele custa R$ 8, tá? Olha o tamanho do processo que é a complexidade de uma economia capitalista, tá? Isso é sensacional. Isso é a principal tecnologia da história da humanidade. Isso é sensacional. Então, isso é o preço, tá? O preço é uma informação. Quando o governo diz, não, o abacaxi não deve custar R$ 8, ele deve custar 6. Isso não faz o menor sentido. Porque olha todo o processo que passou o abacaxi para chegar na nossa mão. E a gente vai dizer pelo governo, o que as pessoas que produzem abacaxi vão falar? Pô, 6 para mim não vale. As pessoas vão ficar sem abacaxi. Só que pensa isso com remédio, com comida, com sabe, todas as coisas importantes da sociedade. As pessoas simplesmente vão decidir parar de produzir, porque elas reparam que o cálculo econômico no socialismo não vale a pena, entendeu? Esse é o principal argumento do Mises para a refutação do socialismo. Entendido? Então, depois do argumento do Mises, chega um argumento de outro economista, um economista também da Escola Austríaca de Economia, ganhador de prêmio Nobel, tá? Então é um grande economista, muito respeitado, o único economista austríaco a ganhar um prêmio Nobel. Mas isso mostra o tamanho da relevância dele acadêmica, ele tem relevância séria, e inclusive esse é o principal artigo dele, que é o
problema do uso do conhecimento humano no socialismo. O que é o problema do uso do conhecimento humano no socialismo? Hayek argumenta que o conhecimento está disperso na sociedade. O que seria o conhecimento disperso na sociedade? Cada pessoa entende sobre uma coisa. No exemplo do abacaxi, o cara que carrega o caminhão do abacaxi, o cara que traz o abacaxi, ele não entende como plantar um abacaxi, tá? Ele até pode entender, mas não é a especialidade dele. Não é o que ele sabe fazer de melhor, senão ele estaria fazendo isso. Igual eu, como entender de economia, eu entendo de Bitcoin, eu entendo de trade, análise gráfica, eu entendo de airdrops, eu não vou plantar abacaxis, porque não é o que eu sei fazer. Então o conhecimento está disperso na sociedade. Qual que é o problema disso? O preço, como a gente já discutiu anteriormente, é uma informação. Se o preço é uma informação, o conhecimento está disperso na sociedade, é difícil falar isso, o conhecimento está disperso na sociedade, o Hayek argumenta que o conhecimento disperso impede, o conhecimento disperso na sociedade impede o socialismo de funcionar. Tá? Uma autoridade central, um órgão governamental não tem a capacidade de decidir de forma centralizada. Eu não tenho a capacidade de decidir o que eu quero almoçar daqui a um mês, porque eu não sei se eu vou estar com vontade de comer lasanha, se eu vou estar com vontade de comer hambúrguer, se eu vou estar com vontade de comer pizza, tá? Então eu não tenho a capacidade de decidir nem o que eu quero comer daqui a um mês. Imagina decidir para os outros o que é melhor para os outros para fazer com o dinheiro deles, tá? Que é o socialismo. O socialismo é um governo central, uma autoridade governamental, decidindo o que é melhor para todas as pessoas. E isso é impossível. Isso claramente não faz sentido, é um arranjo que não faz sentido justamente pelo conhecimento que está disperso na sociedade. Então são duas vias de argumentação, tanto a do Mises quanto a do Hayek, que refutam o socialismo, tá? Que refutam o planejamento central. O planejamento central não faz o menor sentido, tanto pelo conhecimento da dispersão da sociedade, quanto pela impossibilidade do cálculo econômico. São argumentos complementares, inclusive. O fato do cálculo econômico ser impossível é por causa do conhecimento estar disperso na sociedade. Inclusive, leiam o artigo do Hayek, vale muito a pena ler o problema do uso do conhecimento humano de Hayek, tá? Esse aqui é um resuminho do argumento do Hayek, mas ele fala sobre ordem espontânea positiva, no caso. A ordem liberal do capitalismo, que é a ordem espontânea, em oposição à ordem imposta do planejamento central do socialismo. A liberdade de preço é fundamental para um sistema de mercado, para uma economia funcional. A gente tem que ter liberdade para poder tomar as decisões, senão as nossas decisões vão ser piores. Imagina que um governante decide que agora abacaxi vai custar 6, né? Simplesmente não vai ter mais abacaxi. O que vai acontecer é falta de produtos. As pessoas vão, por 6 não vale a pena produzir. Não faz o menor sentido. Eu vou ficar produzindo, eu vou trabalhar, eu vou me esforçar. O preço é a informação. O que vale o que a gente produz o abacaxi para custar 8. Se ele vale 8, tu, como indivíduo soberano, vai decidir pelo valor subjetivo, através da teoria do valor subjetivo. Eu, como indivíduo, prefiro ter 8 reais ou um abacaxi. O que vale mais a pena? Aí tu vai decidir. Mas se um governante central decide que a partir de agora, as pessoas demandam por abacaxi, o abacaxi está muito caro. Sim, porque é o preço que deve ser o abacaxi, por causa da lei da oferta e da demanda, tá? Então é isso, essa é a importância do liberdade de preços, essa é a importância do livre comércio, e essas são as duas principais linhas argumentativas para a refutação do socialismo. Então, quando teu amigo da faculdade federal vier falar, mas o socialismo, tu já lança uma impossibilidade do cálculo econômico, problema do uso do conhecimento de Hayek, ele não vai saber o que responder, porque não são argumentos que seguem válidos, são argumentos do século passado, mas que seguem válidos até o dia de hoje e refutam muito bem o socialismo, a impossibilidade do cálculo econômico, tá? Um grande beijo, segue aqui para aprender a comprar Bitcoin e tamo junto, é nóis.